Olá, como vocês estão? Estamos aqui de novo, né, para a gente continuar o nosso estudo no livro de Isaías. Essa é a última parte do livro e eu gostaria de convidar você a nós orarmos então. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Pai, pelo que temos aprendido na tua palavra, te agradecemos porque vemos que tu és um Deus maravilhoso, que se revelou, Deus, há tanto tempo atrás. E continua se revelando nos dias de hoje. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo que nos ajuda para que nós possamos guardar o que temos aprendido e que, em nome de Jesus, não seja diferente com relação a esse estudo de hoje. Que possamos guardar, ó Deus, em nosso coração tudo aquilo que nós aprendemos e possamos aplicar, Pai, ao nosso viver diário, à nossa conduta e que em tudo o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Muito bem. Eu gostaria de lembrar vocês de assistirem o vídeo, de entrarem lá no link para participar no grupo no WhatsApp. Eu também gostaria de passar para vocês algumas informações. Como o Antigo Testamento é bem extenso, nós prorrogamos um pouco o nosso prazo. Então não se preocupe, porque já vai acabar e eu ainda estou atrasado. Tem tempo para você assistir, tem tempo para você responder os forms que estão sendo postados. E então nós vamos esticar um pouquinho, porque aí nós aproveitamos mais a nossa aula, aproveitamos mais o conteúdo, para a gente não fazer tão atropelado e depois não conseguir guardar no coração os ensinamentos, certo? Isso é uma das coisas que são bacanas e que eu gostaria de dizer a vocês. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que com a conclusão do Antigo Testamento, nós estaremos fazendo um apanhado, né, dos slides que vocês viram aí no decorrer desse tempo, e aqueles que mais responderam os forms, aqueles que mais participaram, vão receber então uma cópia desse material para você ter em casa, para você revisar em outros momentos, assistir e guardar também no dia que você precisar fazer um estudo, você tem ali esse conteúdo todo resumido para que você possa trabalhar então. Gostaram da novidade? Então, curta lá, comente e também compartilhe com os colegas para que todos possam ter acesso aos ensinamentos. Certo? Vamos então começar o nosso conteúdo? Então, hoje nós vamos falar sobre as contribuições do livro de Isaías. Então, como eu estava falando, a gente viu o cenário religioso, o cenário histórico, vimos os autores, vimos as defesas em prol da autoria do livro. Agora nós vamos então entrar nas contribuições, certo? A primeira contribuição do livro de Isaías é que ele é chamado a Bíblia em miniatura, tá? Em outros momentos a gente vai ver que ele chama de quinto evangelho. Que bacana, né? Então, são 66 capítulos, e como nós falamos no decorrer do estudo, do 1 ao 39 é o primeiro livro, do 40 em frente são 27 capítulos, né? Até o 66. Então, olha só, 39 do antigo, 27 do novo. Olha que interessante. Repararam? 66 capítulos, o livro é dividido em duas partes, do 1 ao 39 e do 40 até o 66. E a primeira parte enfatiza o julgamento do Senhor. Então, nós vamos ver a profecia contra o rei de Tiro, nós vamos ver vários capítulos falando sobre julgamento. A segunda parte vai falar da graça do Senhor. E aí é onde entra o servo sofredor, né? O capítulo 53 e tantos outros, certo? Ele focaliza tanto a lei divina, a lei vinda por Moisés, como a graça que viria através de Jesus Cristo. Isaías, ele viveu em 710 a.C., exatamente no meio dos dois, no meio de Moisés e Jesus,
tá? Então, se dividir o tempo, né? Exatamente ali no meio ele viveu. Então, ele pôde olhar para trás e ver a lei de Moisés e, através da sua profecia, olhar para frente e ver a pessoa do Messias. A segunda divisão do livro, ela inicia com uma frase bem interessante. Uma voz, a voz que clama no deserto, com a mensagem de salvação. Interessante que quando nós começamos o Novo Testamento, nós vamos ver então a voz de João Batista, a voz que clama no deserto, né? O primeiro a anunciar a mensagem do Novo Testamento. Viu que interessante? Tem algumas semelhanças bem interessantes para a gente avaliar nesse contexto de Isaías. Muito bem. A segunda contribuição do livro de Isaías é a teologia de grande alcance, tá? Então, desde os seus dias até a era vindoura do Messias. Ou seja, né, se ele nasceu mais ou menos em 710 a.C., se o seu ministério ocorreu nesse período, pense comigo, né? Olha o tempo, ele alcançou todo o Novo Testamento e, mais do que isso, a era vindoura, ou seja, ainda muitas profecias ainda estão por acontecer no contexto de Isaías. A terceira contribuição é o Santo de Israel, essa fala que ele faz sobre Deus, né, que são 25 vezes. Começou em Isaías 6,3, destaque para a santidade de Deus, e foi lembrado que o Senhor é o poderoso de Israel, em 1,24, e o Senhor dos exércitos, desde o capítulo 1 até o 39. A santidade e o poder de Deus se complementam, ou seja, a gente não separa essas duas qualidades, esses dois atributos de Deus. Então, quando nós falamos, por exemplo, que Deus é amor, ele é amor, mas ele é santo. Isso é bem interessante para a gente relevar nos dias atuais, né? Numa sociedade onde se fala muito em amor, que não é o amor de Deus, que não é o amor segundo os parâmetros da palavra de Deus, é um amor vulgar, né? Um amor livre. E aí as pessoas dizem assim, mas Deus não é amor? Se ele é amor, como é que ele vai lançar uma pessoa no inferno? Não é isso? Veja, Deus é amor, mas ele é santo. E essas coisas não se separam. E é por isso que nós vemos no livro de Isaías tanto o julgamento de Deus, como depois o seu acolhimento à nação, ele revelando o seu amor, mas revelando também a sua santidade. Então, nunca quando você pensa assim, Deus me ama, então ele não vai levar em conta que eu estou pecando. Deus, ele te ama, mas a Bíblia é muito clara, ela diz que Deus ama o pecador, mas não suporta o pecado, certo? Então, todas as profecias de julgamento e livramento, elas relacionam-se com a definição de que Deus é poderoso para salvar, mas jamais livra quem resolve viver em pecado. Então, Deus sempre dá uma oportunidade. Ele sempre abre uma porta para aquele que quer se arrepender. Isso é importante para a gente lembrar. Quando nós pensamos nos atributos de Deus, nós vamos lembrar sempre sem dissociar que Deus é Deus de amor, mas Deus de santidade, certo? Muito bem. A outra contribuição do livro, ele é o Redentor de Israel. Olha que bacana, no livro de Isaías já se fala na redenção. Outro nome divino singular usado por Isaías, que é Gaal, é aquele que redime ou compra uma pessoa ou propriedade. Então, quando falava-se em redenção, na lei judaica, falava-se o quê? Esse foi lá e comprou, né, aquele escravo e deu liberdade a ele, certo? Mas, então, o que nós vemos aqui? Que Deus é o Redentor de Israel. Ele o comprou com precioso sangue, né, que nós vamos ver lá no Novo Testamento, né, a promessa, mas também vimos no Antigo Testamento, quando Deus separa, por exemplo, os primogênitos. Quando ele separa os primogênitos no Egito e ele redime, né, ele cuida e guarda dessas pessoas. Depois nós vemos que a tribo toda de Levi ela é separada por conta dos primogênitos. É isso que Deus diz. Olha,
e vocês vão me dar a tribo de Levi, porque ela representa aqueles primogênitos que foram poupados lá no Egito. Você sabia dessa curiosidade? Quando nós estudamos o livro de Levítico, nós falamos sobre isso, certo? Então, refere-se à libertação de Israel como uma nação de refugiados cegos e surdos, escravos dos inimigos estrangeiros, lá no capítulo 41, 14 e a sequência. Significa também a redenção espiritual para os que se converterem. Ou seja, Deus sempre está oferecendo uma oportunidade de redenção, certo? O termo Salvador, Yasha, é usado 8 vezes em Isaías. É um derivado, né? Nós sempre lembramos de Yeshua, né? Ou Yoshua, que são dois derivados de Jesus, né? Do Messias. Lá vai ser Yasha. E é usado 8 vezes em Isaías, e esse é o nome muito usado por Cristo no Novo Testamento. Então, no 43:3, no capítulo 11, e tem outras referências ali. Outra contribuição do livro, sólidas confirmações proféticas de Isaías. Então, Isaías foi muito respeitado, né? Lembram que nós falamos que ele foi o príncipe dos profetas, certo? Por quê? Porque no livro de Isaías nós vamos ver milagres notáveis, tá? Por exemplo, Acás pede um sinal e isso acontece lá no 7:11. A destruição do exército assírio em uma noite, no capítulo 37 e 36. Veja, nós falamos da quantidade, se eu não me engano, 185 mil, então uma quantidade bem considerável, né? O retrocesso de 10 graus do Sol, no capítulo 38:8, quando vai falar sobre o sinal de Ezequias, quando Ezequias ganha 15 anos a mais de vida, né? Quando Isaías vem e fala com Ezequias, ele diz assim: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Então Ezequias vira para o canto, ele ora, ele chora. Deus manda Isaías voltar atrás e falar outra profecia para ele. E aí ele diz assim: peça um sinal. E aí ele diz: eu quero que a sombra volte no relógio de Acás. O relógio de Acás, muito famoso porque é um relógio de sombra. Não sei se vocês já viram isso, né? Ou o relógio de sol, que chamam, que é uma projeção no chão e que, de acordo com o sol, ele vai declinando essa sombra. Então, o relógio já estava avançado e ele diz que volte para trás 10 graus. E isso, vocês já viram uma sombra, né? Ela ir para frente, ela vai, mas voltar atrás não acontece. Então, acontece aí esse sinal, que são, em média, 40 minutos, tá? É esse o tempo que é calculado de retrocesso desse grau aí do relógio de Acás, tá? E a cura de Ezequias, né? Que o profeta vem, faz essa fala, o profeta nem sai nos portões do palácio, ele já retorna, então, com essa fala que Deus ouviu a oração e ia abençoar ele a ser curado, certo? Olha outra contribuição. Muitas profecias de curto prazo que se cumpriram à época e nos séculos seguintes. A captura do reino do norte pela Síria em 722, está no capítulo 17. A destruição da Síria, no capítulo 10, do 12 ao 25. A destruição da Babilônia pela mão dos medos, no capítulo 13, 17 e a sua sequência. O julgamento da Filístia, de Moabe, Damasco, Etiópia, Egito e Tiro, lá no capítulo 14. Essa referência aqui é bem interessante, porque quando nós lemos sobre o capítulo do rei de Tiro em Isaías, no capítulo 14, nós vamos ver a referência a Satanás, tá? De como ele é projetado, né? Como ele cai. A designação do nome de Ciro, o persa, 150 anos do seu nascimento, como instrumento do Senhor para subjugar as nações, lá no capítulo 44, 28 e até o 45:6, e outras ainda referências, tá? Então, veja, Ciro não havia nascido, era 150 anos antes, e Isaías já falou sobre o momento em que Ciro ia libertar Israel ali da mão, Judá da mão dos babilônios.
os grandes desapontamentos do Senhor em Isaías. Então, no capítulo 1, 5, 54, a gente vê Isaías falando sobre as apostasias, tá? 3 tragédias de infidelidade conjugal, com a delinquência dos filhos do Senhor e o fracasso da colheita. A esposa infiel, que será restaurada como mulher desamparada. Então, ali nós vamos ver, então, que Deus novamente usa aquela metáfora de ele ser o marido e Judá ser a esposa, Israel ser a esposa. Então, bem interessante para a gente ler esse capítulo e perceber, né, como Deus ama este povo, o pensamento que ele tinha sobre eles. O apelo de Isaías pela retidão e justiça. Os termos retidão e justiça são usados 80 vezes por Isaías, mais do que qualquer outro livro. E ele critica os rituais sem misericórdia. Aí nós vamos ver, então, nesse momento, então, as críticas aos rituais sem misericórdia, o que seria isso? Nesse texto, Deus fala assim, olha, eu tô sentindo nojo dos jejuns que vocês fazem, das ofertas que vocês trazem, dos sacrifícios. Me causa repulsa, porque vocês fazem essas coisas, mas vocês fazem sem amor, sem misericórdia. Então, Isaías vai falar sobre isso, né? Sobre o ritualismo, sem a compaixão, sem a devoção. Ele critica severamente o povo por conta disso. O nascimento virginal do Emanuel. Então, nós vamos ver, né? Nenhuma criança além do Messias foi chamada de Emanuel. Em qualquer dos 2 testamentos, o nome quer dizer Deus conosco e o que foi dito em referência ao próprio Messias. Então, lá no capítulo de Isaías 7, né? Ele vai falar sobre isso, porque uma virgem dará a luz e o seu nome será, né? Maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Muito, muito lindo, né? A forma como Isaías expressa o nascimento de Jesus. Então, a queda de Lúcifer no 14, de 4 a 20, lembra que eu comentei? Somente Isaías 14 e Ezequiel 28, 12 descreveram a sua criação, a perfeição e a grande queda em Isaías, rei da Babilônia, que é uma expressão, né, ali, tá? Sobre a queda de Satanás, e Ezequiel, rei de Tiro, tá? Pois era ele o poder diabólico que agia por trás dessas nações, certo? Daniel também reporta ele como príncipe da Pérsia e príncipe da Grécia. Quando nós falamos em batalha espiritual, às vezes a gente tem a sensação de que o Antigo Testamento não tem essa visão. Mas quando nós olhamos para os profetas e olhamos essa colocação, nós vemos então Daniel, Ezequiel, Isaías falando sobre isso, falando da influência que Satanás tem sobre as nações. Inclusive aqui a gente vê, né? Príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, Daniel comentando sobre isso, ele diz, olha, eu orei e o anjo vem e diz assim, olha, eu ouvi a oração e eu vim com a resposta, mas o príncipe da Pérsia, ele tentou atravancar ali, tentou impedir. E aí Miguel foi designado para lutar com ele. Então a gente vê uma batalha acontecendo nos ares. E isso é o que nós chamamos de batalha espiritual. Então o livro de Isaías, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel, eles já vão fazer toda essa fala, o que nos mostra que Satanás estava agindo por trás dos reis, por trás das circunstâncias, para que o Messias não viesse, para que o povo de Israel fosse destruído. E aí, então, nós conseguimos visualizar essa batalha espiritual nesses capítulos aí, certo? Vamos lá. O clássico desprezo pela idolatria, lá no 44, 46, acontece, então, um texto, eu digo a vocês, leiam, vocês vão ficar de queixo caído,
porque a forma como ele fala é muito engraçada mesmo, tá? É uma sátira que descreve a forma como um ídolo é criado. Então ele vai dizer assim: um homem vai à floresta, corta uma árvore, ele tira um pedaço e faz um ídolo, e com a outra parte ele faz uma fogueira para cozinhar o seu alimento. Então Isaías mostra a, a fragilidade que existe nessa idolatria. Veja que ridículo, né? A mesma madeira que eu crio um ídolo é a mesma madeira que eu faço fogo ali no fogão a lenha ou ali para eles de outra forma na fogueira para então cozinhar os seus alimentos ou fazer outras coisas. O contraste entre a onipotência e onisciência de Deus com um bloco de madeira sem vida. E aí a gente vê aquela fala, porque eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm pernas, mas não andam. Vocês veem que chega a ser ridículo como que alguém se prostra diante desses ídolos, certo? O capítulo 53 vai falar do servo sofredor, que eu acredito que o capítulo 53 é o texto mais conhecido de Isaías, né? Que é onde ele fala sobre como ovelha muda foi para o matadouro e não abriu a sua boca. Então ali ele descreve o sofrimento do Messias. Então, como nós vimos, o capítulo 53, ele vamos dizer assim, o mais conhecido, é aquela agonia, né? Que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Aí ele faz ali, ele discorre, né, as obras do Messias, e lá no final ele diz assim, mas ele verá o fruto do seu trabalho. Lindo de ver. Vá lá e faça uma reflexão, assista, leia com calma, pondere, e você vai ver que maravilha. Qual que é a cristologia no livro de Isaías, tá? Então, ele é chamado de quinto evangélico, porque nenhum livro na Bíblia fala tanto do Messias como o livro de Isaías. Nós temos, por exemplo, Miqueias falando sobre isso, nós vamos ter outras referências, mas Isaías ele é muito rico em relação, né, à pessoa de Jesus. Nós temos o 7,14, o 9,6, o 53,2, né? Então, ele foi nascido virginalmente por concepção sobrenatural, no 7,14. Ser Deus em carne humana, 9,6, né? Nós vamos ver o seu nome será maravilhoso, conselheiro, né? Ser filho de Davi, no 9,7, no 11,1, no capítulo 10. Ser Jeová, ou Yahvé, né? O Criador de todas as coisas, no 44, 24. Então, é muito rico a cristologia em Isaías. O caráter do Messias, nós vamos ver lá, ser humilde sem atrativos. Ali, o capítulo 53 vai falar, né, sobre a aparência, né? Ser manso, não barulhento nem rude, no 40, 42. Ser justo em todas as suas ações, o 9,7, o 11,5, o 32, 1. Ser bondoso para com os fracos e aflitos, no 61. Ser irado e vingativo para com os perversos e impenitentes. Opa, peraí. Deus, irado, Jesus, irado e vingativo? Sim, haverá um momento em que ele vai julgar os povos com justiça, com equidade, mas haverá julgamento. E haverá o quê? O retorno, né? Certo? Vamos lá, então. A obra do Messias ser apresentado por um precursor no deserto. Nós vimos João Batista, tá? Quando você lê isso e você lê Isaías, é sublime quando surge a pessoa de João Batista, porque João Batista, ele começa o ministério dele usando Isaías. Ele diz assim, é chegado a vós o reino de Deus. E é interessante que quando Jesus começa, de repente ele olha e diz, é chegado a vós o reino de Deus. Ser ungido para operar com o poder do Espírito Santo. Aí nós vemos, por exemplo, aquela leitura que Jesus faz, né? Hoje se cumpriu esta palavra. Então, que causa, né, causa uma repulsa, causa ódio nos fariseus, nos sacerdotes, mas é isso aí. Esse capítulo é tremendo, porque ele vai dizer assim que Jesus, né, que eis aqui o meu ungido, né, ele veio libertar os cativos, abrir as prisões, enfim, ele dá uma lista ali de atividades e aí Jesus termina desta forma, ele diz assim, hoje se cumpriu essa profecia.
Então, pensem no ódio que os judeus estavam sentindo, né? Aqueles que eram autoridades ali em relação a Jesus. Pregar e aconselhar como profeta, no capítulo 11, 2 ao 4. Realizar muitos milagres, especialmente na sua segunda vinda. Então, um detalhe que nós precisamos olhar, né, para esse é que a segunda vinda de Jesus ainda não aconteceu. Então essa é uma das partes que nós vemos da profecia de Isaías, que ele vai então cumprir na sua segunda vinda essa parte aí dessa profecia. Ser desacreditado pela sua própria geração, no 53:1, né? Morrer com os perversos e ser enterrados com os ricos, olha isso. Isaías falando sobre isso. E realmente, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões e enterrado, né? Nós sabemos que o túmulo que Jesus usou foi o túmulo de José de Arimateia, que era, né, um proeminente ali, um comerciante, alguém que era rico naquela época, certo? O 53:9 vai falar sobre isso. Continuando com a nossa cristologia, vocês viram que Isaías é grande, né, gente? Que ele tem muito conteúdo e é um livro assim, mas não é à toa que é o quinto evangélico. Ser traspassado e moído pelas nossas iniquidades, então, 53:5. Receber sobre si as iniquidades de todas as pessoas por ordem de Deus. Então, Jesus, ele não morreu porque os judeus o crucificaram. Ou ele não morreu porque os romanos permitiram que ele fosse crucificado. Jesus morreu por ordem de Deus. Tem gente que se escandaliza quando a gente fala sobre isso. Jesus, ele foi morto antes da criação do mundo. A Bíblia diz. Então, isso já estava para acontecer. Essas pessoas foram usadas, tá? Então, a gente vê, por exemplo, o Judas sendo usado por Satanás, né? Nós vemos, então, que os judeus foram muito maquiavélicos ali, né? Os sacerdotes, os fariseus, mas a gente vê então que aquilo tudo que aconteceu não aconteceu porque as pessoas quiseram. Isso estava escrito na eternidade, certo? Ser o vencedor da morte, a Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro e diz que ele pegou as chaves, né, do Hades e também da morte. Esmagar com fúria os perversos na sua segunda vinda. Então, quando nós estudamos Apocalipse, nós vamos ver que isso aqui vai acontecer mesmo, né? As nações, elas vão perecer, aquelas nações que vão contra, né, os judeus e contra o povo de Deus, elas então serão destruídas. Ser o rei de Israel, no 9:7, 44:6, tá? Reinar como o Senhor dos exércitos no Monte Sião e em Jerusalém, no capítulo 24, 23. Agora vamos para o esboço de Isaías, certo? Então, o tema do livro é A Salvação é do Senhor, tanto nacional como pessoal. Profecias de condenação, do 1 ao 35. Então, o A ali está falando sobre o julgamento e livramento final de Sião, vai do 1 até o capítulo 12. Então, a rebelião atual, a restauração futura, a recusa da correção de Isaías, o livramento final da vinda do Messias. Então, ali nós vamos ver então o julgamento e o livramento de Sião. No B, nós vamos ver o julgamento das nações devido à sua orgulhosa dependência, do 13 até o 25. Então, Isaías, ele profere muito julgamento contra as nações. Ele começa com a Babilônia, aí ele vai a Síria, Filístia, Moabe, Síria, Israel, Etiópia, Egito, Babilônia, Edom, Arábia, Jerusalém e Tiro. Então, Isaías, ele vai proferir esses julgamentos sobre as nações e sobre o orgulho. Então, a gente vê, por exemplo, o capítulo 14, que vai falar ali, né, sobre a Babilônia. Nesse capítulo 14, que nós vemos a referência a Satanás ali, então a gente vê que ele descreve bem a queda de Lúcifer, né? E então não foram o que a gente entende sobre isso, que esse julgamento ele não foi apenas dessas nações, mas sobretudo dos principados, né, dessa prepotência de achar que são melhores do que Deus, certo? Então, olha lá,
julgamento de toda a terra antes da glória do reino, do 24 ao 27. Então, haverá devastação da terra antes do domínio do Senhor, a restauração da terra antes do domínio do Senhor. E nós vemos lá Apocalipse falando, né, que Jesus desce, que ele põe o pé no Monte Hermon e toda a geografia da terra será mudada. Então, assim, nós vamos ver essa restauração aí. Que bacana, né? Julgamento de Israel devido às alianças seculares. Então, Deus não suporta idolatria, Deus não suporta ser trocado, né? Ele é o único Deus. Tanto que o povo de Israel, eles têm uma oração que eles chamam de Shema Israel. E a gente vê essa oração lá no Antigo Testamento, na Torá, onde ela diz assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, ele discorre ali aquele texto, mas ele está falando sobre o quê? Sobre que não há Deus, é apenas o nosso Deus. Não tem outros deuses, certo? Então, aliança com a Síria, o primeiro erro de Israel, tá? A aliança com o Egito, o segundo erro, e a confiança no Senhor, a paz e a alegria, certo? Vamos ver o grande julgamento em favor divino no dia do Senhor, 34, 35. A grande ira do Senhor naquele dia, ou seja, julgamento para aqueles que são perversos, mas alívio, né, para aqueles que são fiéis. Grande graça do Senhor naquele dia. Profecias de confirmação com cumprimento histórico, do 36 ao 39. Então, a ameaça da Síria afastada pela confiança no Senhor, isso aqui é bem interessante, né? Nós vamos ver que Acaz, ele se junta com os assírios, ele faz um pacto com os assírios, né? E com isso, ele cai em decadência. O reinado dele cai em decadência, o povo começa a ser perseguido por outras nações. E aí, então, quando Ezequias entra, Ezequias ele quebra esse pacto com a Síria e essa ajuda que ele pega de outro povo faz com que a Síria seja afastada de Judá. Então, eles não... do mesmo jeito que Israel é levado em 722, eles ganham um tempo. Ezequias ganha esse tempo, então Judá não é destruída nesse momento, certo? Por causa do pacto. Lembra que nós falamos ali sobre o cenário histórico, nós falamos sobre que Isaías ele faz uma reforma imediata, né? Ele declara a Páscoa, comemora a Páscoa, faz uma grande celebração e ali acontece um arrependimento. Então essa ameaça síria é afastada porque ele confia no Senhor. Vocês viram a importância do rei, né, e da liderança andar com Deus. A ameaça babilônica anunciada pela confiança dos homens. Você vê que ali acontece esse afastamento, né, dessa ameaça, mas passa o tempo, nós vamos ver que Judá é levado cativo lá em 586, certo? Vamos ver aqui, ó, as profecias de consolação, do 40 ao 66. Então, o conforto na majestade de Deus, do 40 ao 48. Majestade como Criador e Pastor, como Criador e Redentor, como Criador e Soberano. Olha só que bacana, né? É por isso que o povo de Israel, eles depois de Isaías, eles ficam no afã de esperar esse Messias. Quem é esse Messias tão esperado que vai chegar e que vai nos livrar do domínio dos romanos, do domínio dos gregos, porque nós sabemos que não foi apenas um dominador, né? Nós vamos ver a Síria em Israel, nós vamos ver em Judá os medo-persas, depois nós vamos ver a Babilônia, os medo-persas, depois os gregos, daí eles têm uma revolta que é conhecida como a revolta dos macabeus, e aí entra o domínio romano. Então, são vários dominadores, né? E eles sonham, então, com um libertador. Então, o conforto e graça de Deus, do 49 ao 57, a salvação é oferecida pelo servo do Senhor, a salvação é proporcionada pelo servo do Senhor, e a salvação é proclamada pelo bondoso servo do Senhor. Vocês estão olhando aí o livro de Isaías, vocês vão vendo que o julgamento está acontecendo e, ao mesmo tempo, Deus está prometendo uma libertação, certo? Porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz assim, que ele é tardio em irar-se, certo?
O conforto da glória de Deus, né? A glória de justiça em lugar de depravação, né? Coroa de justiça ao invés de cinza. Lembram disso, desse texto? Um texto lindo, né? Então, glória do novo casamento em lugar do divórcio, ou seja, eles vão reatar com Jesus, com o Senhor, né? Com o Messias. E a glória do renascimento em lugar de morte. Lembram do texto? É esse aí. Coroa de alegria ao invés de cinzas. O livro de Isaías é encantador. Sei que é difícil a gente ler todos os livros, porque nós estamos fazendo esse corre, né? Como é que eu posso dizer assim, o esqueleto do Antigo Testamento, com o pensamento de dar a vocês ferramentas para interpretação. Porque às vezes a gente lê ali e vai lendo corrido e não entende. Mas quando nós temos um esboço, quando nós temos ali as contribuições do livro e a gente volta e faz essa leitura, veja que traz muito significado para aquilo que nós estamos estudando. Por isso eu quero incentivar vocês. Eu sei que nós estamos num momento que são os proféticos e que eles são longos, mas eu quero incentivar você a olhar tudo isso, como diz o livro de Isaías, pensando na salvação do povo e ao mesmo tempo na minha salvação individual, pensando no cuidado de Deus comigo e no cuidado com o seu povo. Você viu que é do geral e do individual. Então nós temos muito a acolher desse livro para trazer para a nossa vida. E nós temos assim muitas contribuições, muito aproveitamento se a gente ler o livro com esse olhar que nós estamos jogando para vocês, que é um esqueleto, vamos dizer assim, para fazer uma leitura. Então, o meu conselho, depois que nós concluirmos, você escolhe um livro, 2 livros e vai e pega essa ferramenta ali dos esboços e todo esse roteiro e você acompanha na leitura, você vai ter uma visão mais aprofundada dos livros e esse é nosso intuito para que haja mais vontade, porque às vezes a gente vai ler a Bíblia e pensa, nossa, mas é tão cansativo, eu não estou entendendo nada. Com esse olhar nós podemos então ter um novo significado. Gente, eu quero pedir desculpa porque hoje foi um dia assim e a minha garganta não esteve tão boa, eu sinto que eu estou assim um pouco prejudicada aqui, mas em nome de Jesus eu acredito que vocês vão conseguir entender e que nós vamos então para frente, tá? Um beijo para vocês, até a nossa próxima, até nosso próximo encontro. Até mais.